Fala galera, tudo bem? Aqui é a Fran. Estamos todos isolados, né? Porém, muito bem preparados, não é verdade? Então, nós vamos iniciar a nossa aula 8 da apostila 1. É a última aula da apostila 1, beleza? É a aula referente ao dia 25 de março. Então, peguem o caderno, seria legal vocês anotarem essa teoria e depois a gente vai para a apostila. Bom, nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Esse conteúdo é dividido em duas etapas, né? Uma aula 8 e a aula 9 e 10 da apostila 2. Então, vamos começar. Definição. O que é semelhança de triângulos? Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Ou seja, dois triângulos são semelhantes se eles possuem os ângulos idênticos e os lados proporcionais, tá? Então, os lados não precisam ser idênticos. Dois triângulos que têm os lados e os ângulos idênticos, eles são congruentes, ok? Essa é a diferença de congruente e semelhante. Por exemplo, se eu pegar o triângulo ABC e o triângulo A', B', C', nós percebemos que os ângulos são idênticos, né? O ângulo B é congruente ao ângulo B'. O ângulo A é congruente ao ângulo A'. E o C ao C'. Então, os ângulos são congruentes nessa ordem. E os lados não são congruentes, são proporcionais. Olha só, se eu pegar 4, que é a hipotenusa, certo? E pegar a hipotenusa do outro, foi para 2. Por quanto a gente dividiu 4 que foi para 2? Por 2, beleza? De 2 foi para 1. De 2 raiz de 3 foi para raiz de 3. Ficou claro que esses lados são proporcionais? Então, se eu dividir os lados AB, A', B', AC, A', C', BC, B', C', nós temos um K. Esse K é chamado de razão de proporcionalidade ou também razão de semelhança, ok? Razão de semelhança. Então, nós podemos dizer que a razão de semelhança do triângulo ABC para o A', B', C' é 2, né? Olha só a divisão. Esses lados que são ordenadamente proporcionais são chamados de lados homólogos, né? Mesmo, logos, lugar, mesmo lugar. Então, são lados que estão no mesmo lugar. Então, eu tenho que sempre pegar os lados homólogos. Então, olha como nós escrevemos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B', C'. Nessa ordem. Então, se eu falei ABC, 30, 90, 60, aqui eu também tenho que pegar o 30, 90 e 60. Então, a ordem que eu escolho para falar o primeiro tem que seguir a ordem do segundo também, beleza? Então, lembre-se desse símbolo aqui, ó, esse tiozinho, que é o símbolo de semelhança. Observação. Se esses triângulos forem semelhantes, todas as medidas lineares também serão. Por exemplo, eu pego esse triângulo e pego esse triângulo. Se eu vier aqui e traçar uma bissetriz referente ao ângulo A, e aqui a bissetriz referente ao ângulo A', essas bissetrizes serão também proporcionais na razão 2, ok? Então, se eu pegar o perímetro do triângulo ABC e o perímetro da linha B', C', também será na razão 2. Então, todas as medidas lineares estão na mesma razão. Perímetros, bissetrizes, medianas, alturas, mediatrizes. Se eu desenhar uma circunferência inscrita aqui e uma circunferência inscrita aqui, o raio também será na mesma razão 2, beleza? Isso é muito importante, ok? Bom, nós vimos então que as medidas lineares continuam na mesma razão K, né? Agora, e a razão entre as áreas? Será que também vai ser K? Isso é mega importante, pessoal. Vamos observar. Se eu pegar esse exemplo que eu dei, na hora que eu for calcular a área desse triângulo, eu faço base vezes altura dividido por 2. O outro triângulo, base vezes altura dividido por 2. Na hora que eu vou dividir, né, razão e divisão, eu posso fazer o quê? Eu posso dividir aqui.
ficou 2 vezes 2, 4, raiz de 3 sobre raiz de 3. A hora que eu simplifico raiz de 3 com raiz de 3, olha o que acontece, dá 4. Então, perceba, os lados, né, estão na razão de 2, né? Um triângulo é 2 vezes maior que o outro, mas a razão entre a área não é 2. A área de um não é 2 vezes maior que o outro, e sim 4 vezes. Isso é muito importante, porque a área não é linear, né? A área tem 2 dimensões para a gente calcular, comprimento vezes a base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Então, anotem aí, se a razão de semelhança entre 2 triângulos semelhantes é K, a razão entre suas áreas é K ao quadrado. Mega importante. Olha só. Então, grifem aí a área, né, do triângulo ABC dividido pela área do triângulo B', C' é K ao quadrado. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar... Isso não é só para triângulo, viu, gente? Pode ser para qualquer figura semelhante. Por exemplo, 2 quadrados semelhantes, 2 pentágonos, 2 hexágonos, né? Então, se eu falar assim, olha, o terreno da minha amiga é 3 vezes maior o comprimento e a largura. A área, então, desse terreno vai ser 3 vezes maior? Não. Vai ser 3 ao quadrado, 9 vezes maior. E se eu estivesse falando em volume, né, que mais pra frente a gente vai falar com sólidos, o volume seria K ao cubo. A razão seria K ao cubo, porque são 3 dimensões, tá? Beleza? Anotem isso que é importante. Bom, casos de semelhança. Nós vimos os casos de congruência, né? Agora, os casos de semelhança são menos casos. É só ângulo, ângulo. 2 ângulos, porque o terceiro, é claro que vai ser também... igual, não tem como. Lado, ângulo, lado e lado, 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 tá? Nessa ordem. Teorema fundamental. Se houver uma reta paralela a um dos lados de um triângulo que intersecta os outros 2 lados, 2 triângulos semelhantes serão formados. Então, olha só. O que ele tá querendo dizer? Se eu pegar um triângulo ABC e uma reta R paralela à reta S, certo? Se essa reta é paralela, o que vai acontecer? Esse ângulo B' vai ser congruente ao ângulo B. O ângulo C' vai ser congruente ao ângulo C. E o ângulo A é um ângulo comum. Então, ficou claro aqui que apareceram 2 triângulos semelhantes. O triângulo A', B', C' é semelhante ao triângulo ABC. Pelo caso, ângulo, ângulo. Né? Se tem 2 ângulos, tem 3. Então, toda vez que tiver uma paralela, gente, isso cai bastante. Você lembra, vai ter 2 triângulos semelhantes, ok? Bom, então, nós vamos começar com os exercícios. Exercício da página 290. Vamos começar? O exercício 1, né? Peguem lá a página 290. Ele fala o seguinte... Na figura, as retas BC e DE são paralelas. Obtenha as medidas x, y e h, tá? Então, vamos lá. Olha só, se eu falei que essas 2 retas são paralelas, você já anota. Opa, esse ângulo é igual a esse aqui é igual a esse. E nasceram os 2 triângulos semelhantes, certo? Seria legal, se você tiver dificuldade, você desenhar os 2 triângulos separadamente, né? Se você tiver essa necessidade, então, por exemplo, você pode pegar aqui... e fazer já direto, olha só. Pegar o primeiro triangulinho. Se você tem facilidade de achar que não precisa desenhar, tá? Então, você tem esse aqui, 15, x e 12. E o maior, ABC. Aqui vai ficar 15 mais 5, 20. 12 mais y mais 1 vai dar 13 mais y. E aqui 24, tá? Aqui, olha, é a altura. A altura do pequeno é h e do grandão h mais 2. Depois a gente escreve aqui para não poluir muito. Então, ficou claro que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Então, numa segunda fase, você pode escrever pelo caso...
ângulo, ângulo, tá? Então, vamos lá? Então, você vai falar que 15 está para 20, então a gente compara os lados homólogos. Assim como x está para 24, certo? Então, aqui, olha, você pode simplificar o 15 e o 20 na tabuada do 3, você vai ficar, do 5, desculpa, você vai ficar com 3 e 4. Se você quiser simplificar aqui também, gente, olha, o 4 e o 24, os denominadores eu posso, ficar 1 aqui e 6, certo? Eu sempre gosto de simplificar porque as contas ficam menores. Se eu multiplicar em cruz, então eu tenho que x vai ser 18. Achei o x, tá? Agora, nós vamos pro y, então vamos, ó, 15 para 20 de novo. E 12 está para 13 mais y. Tá? Aqui, como a gente já viu, vai dar 3/4. Posso simplificar aqui os numeradores por 3, vai dar 1 e 4, tá? Então, eu tenho aqui 13 mais y é igual a 4 vezes 4, 16. O y é igual a 3. Achamos o y. Agora, a altura. Veja, a altura do pequenininho ele falou que é h. E a altura do grandão, h mais 2. Então, lembra que eu falei? A altura é uma medida linear. Então, também está na mesma razão de semelhança. Posso comparar. Então, eu posso lá falar de novo que 15 está para 20. Assim como h está para h mais 2. Né? 15 sobre 20, posso simplificar 3/4. Vamos multiplicar isso. Então, vai ficar 4h é igual a 3h. Cuidado aqui, distribuição, ó, distributiva. 3 vezes 2, 6. O h é 6. Achamos o h. Certo, gente? Então, o primeiro exercício era isso. Terminamos e vamos pro 2. Anotem suas dúvidas, né? Qualquer coisa vocês me mandem. Ok? Olha o 2. O 2 é uma questão da FUVEST, de segunda fase, ela é questão adaptada, né? A letra B pedia velocidade média e tal, eles mudaram, tá? Depois, se você quiser procurar a letra B na internet, pra você dar uma olhadinha, ela foi alterada, mas a letra A era a mesma, tá? Então, a 2 fala o seguinte. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B, de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros e a altitude do B é 800. E a distância entre as retas verticais, de A até B, é 900. Na figura, T representa o teleférico em um momento de sua ascensão. E X e Y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico em metros até este momento. Letra A. Obtenha o deslocamento horizontal do teleférico quando o seu deslocamento vertical é igual a 20. Pessoal, então é o seguinte. Então, tá vendo aqui o teleférico, aqui ele está nesse ponto, né? Então, ele quer saber quando o x... Ele quer saber qual é o valor do x quando o y for 20. Vertical, né? Horizontal. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos formar 2 triângulos semelhantes. Olha só, pequenininho. E o maior, tá? Aqui é 90, olha só. Certo? Então, nós temos aqui, ó, o triângulo AT. Aqui você pode, gente, por exemplo, como segunda fase, colocar aqui alguns pontos, por exemplo, D e C, certo? Então, aqui D e C, B e A. É legal. Então, aqui o X é o que eu quero saber. O Y, ele falou que vai ser quanto? 20. Então, coloca 20. Agora, cuidado aqui, ó. Do A até o C, 900. E aqui do B até o C, quanto é? Ó, tudo é 800. Esse pedacinho é 500. Então, você tira. Então, esse aqui vai ficar 800 menos 500, que vai dar 300. Pronto. Esse ângulo aqui é o mesmo, olha. O ângulo A, né? Nós já temos os triângulos semelhantes. 2 ângulos aqui, no caso, congruentes, os triângulos já são semelhantes. Então, você pode escrever que o triângulo ATD é semelhante ao triângulo ABC, pelo caso ângulo-ângulo.
Fechou. Vamos então? X está para 900, assim como 20 está para 300. Olha só, já vou simplificar o 300 com 900 aqui, olha, que vai dar 3. Multiplico em cruz, eu tenho que o X é 60 metros. Acabou. Era só isso a letra A da FUVEST, gente. Olha que graça. Certo? A letra B. Qual é o intervalo de X quando a altura do teleférico em relação ao chão for no mínimo 730 metros, tá? Bom, então, o que a gente tem que falar? Que a relação do Y em relação ao chão tem que ser no mínimo 730, ou seja, pode ser maior ou igual a 730. Então, Y mais 500... Ó, o Y mais o 500 tem que ser maior ou igual a 730. Então, o Y tem que ser maior ou igual a 230 metros. Fechou? Certo? Bom, pela relação de semelhança que a gente tinha, eu sei que X está para 900, assim como o Y está para 300, tá? Lembra que eu simplifiquei, aí eu tenho essa relação, tá? Que X sobre 3 é igual ao Y. Então, nós temos aqui, ó, essa primeira afirmação que ele deu e essa segunda afirmação. Se a gente substituir a 2 em 1, o que eu tenho? Vou trocar o Y por X sobre 3. Que X sobre 3 tem que ser maior ou igual a 230. Portanto, X tem que ser maior ou igual, passo para lá multiplicando, que 690 metros. Como ele pediu o intervalo que o X pertence, né? Você vai falar que ele tem que ser maior que 690, mas ao mesmo tempo ele tem que ser menor que 900, porque é o máximo que ele pode chegar, né? Senão ele vai passar daqui, não tem sentido. Então, portanto, né? Vamos escrever assim, ó. Assim, X é dado pelo intervalo, aí vamos colocar um intervalo fechado que vai de 690 a 900. Essa seria a resposta, uma questão adaptada, não foi assim que caiu a letra B, tá? Eles alteraram, ok, gente? Então, essa foi a questão 2 da FUVEST. Então, agora nós vamos fazer o exercício 3 da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, ok? Se você pegar aí na apostila, você vai ver que o texto é enorme, né? Então, é a cara do Enem, esse tipo de questão, né? Então, ele conta que quando olhamos para um ambiente qualquer, a percepção de profundidade é possível devido à nossa visão binocular. E lá. Por estarem separados em média 65 milímetros em adultos, cada um dos nossos olhos registra uma imagem de um ângulo ligeiramente diferente. Então, ele conta toda essa história e começa lá, ó. Um observador está em uma sala de cinema 3D usando óculos polarizados. E sobre a tela são projetados 2 pontos A e B, a uma distância de 30 centímetros um do outro. Então, já coloco aqui, ó, 30 centímetros a distância entre A e B. Com A à esquerda de B. Os filtros polarizadores dos óculos fazem com que o ponto A seja visto apenas por seu olho direito e o ponto B apenas pelo seu olho esquerdo, de forma que as linhas de visão de cada um dos olhos se interseccionem em um ponto X, né? Olha o ponto X aqui, certo? Sabendo que a reta imaginária que passa por seus olhos é paralela àquela que passa pelos pontos A e B e distam 20 metros, então a distância aqui, olha, é 20 metros, tá? Já coloca. E que a distância interocular é 60 milímetros, então aqui estão os olhos, olha a distância de 60 milímetros. Fechou? Qual é a distância da tela em que ele verá a imagem virtual formada no ponto X aproximadamente, tá? Então, ele quer a distância da tela até o ponto X, que seria, pessoal, daqui, olha, até aqui. Então, essa é a distância que eu quero. Então, esse outro pedaço aqui vai ser o quê? Vai ser o resto, que vai ser dado por 20 menos D, tá? Ficou claro?
tudo bem? Então, como essas duas retas são paralelas, eu não posso esquecer que eu tenho aqui, olha, ângulos alternos internos, a regrinha do Z. Então, este ângulo é congruente a este. Estão enxergando o Z, ó? E este ângulo é congruente a esse, tá vendo? Outro Zzinho. E esses dois são OPV. Então, ficou bem claro que os triângulos ABX e DEX são semelhantes. Triângulo ABX é semelhante ao triângulo D. Deixa eu apagar aqui, gente. Ao triângulo DEX. Pelo caso, ângulo, tá? Então, agora nós vamos comparar os lados homólogos, certo? Então, vamos lá. A altura do triângulo ABX é o D. Então, D está para a altura do outro triângulo, 20 menos D. Mas cuidado, hein? Aqui nós temos medidas em metros, centímetros e milímetros. E agora? Como as alternativas estão em metros, eu vou deixar tudo em metros, ok? Toma cuidado, galera. Centímetros, de centímetros para metros, eu volto quantas casas? 2 casas, né? 100, eu divido por 100. Então, isso aqui vai dar o quê? 0,3 metros, tá? E milímetros, né, para metros, a gente vai voltar 3 casinhas. Então, vou dividir por 1000, vai dar 0, deixa eu tirar o dedo aqui, ó. Vai dar 0,6 metros. Então, nós temos que 0,3 está para 0,06, certo? Bom, então agora que eu vou acertar as casas decimais, então eu coloco um zerinho aqui, 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula, eu posso cancelar a vírgula. Então, ficamos com D sobre 20 menos D é igual a 30 sobre 6, que é 5. Multiplicando em cruz, eu tenho que D é igual a 5 vezes 20, 100, menos 5D. Eu vou ter, então, se eu passar para cá somando, que 6D é igual a 100. Beleza? Então, o D vai ser 100 dividido por 6, certo? Se você quiser simplificar antes ou já dividir, isso vai dar 16,666, aproximadamente 16,67, né? Ou 16,7. Se você olhar a alternativa, aqui mais se aproxima aí, 16,66666, vai ser 16,7 metros. Fechou? Então, é a alternativa D. Beleza? Então, esse foi o último exercício da apostila, ok? Depois vocês fazem a tarefa proposta. E agora a gente vai para a apostila 2. E na apostila 2, a primeira aula, as aulas 9 e 10, tá? As aulas 9 e 10, elas são uma continuação de semelhança de triângulos 2, tá? Eu vou fazer alguns exercícios que tem de semelhança, ok? Tem só um que fala sobre baricentro, que a gente não vai fazer agora, que depois eu vou dar uma aula sobre os pontos notáveis, vou falar melhor de baricentro, aí a gente volta nesse exercício. Então, nós vamos para a página 215, pega aí, apostila 2, nós vamos fazer exercício 1, que também é semelhança. No triângulo ABC, a seguir, AB vale 7. Então, já coloco aí, olha, que AB, né, aqui tem as medidas, que o AB vale 7 centímetros. AC vale 5, certo? E BC vale 6. Então, é o triângulo grandão aqui, 7, 6, 5. Beleza. Considere que ABED é um trapézio, olha o trapézio, e o perímetro dele é 16. Obtenha a medida do segmento D. Então, eu quero essa medida aqui. Tá? Bom, se é um trapézio, olha só, o que está falando por trás quando eu falo é um trapézio?
eu tenho que esses dois lados são paralelos. AB é paralela a DE. Então, eu tenho um par de lados paralelos, maravilhoso. Então, eu posso concluir que esse ângulo é congruente a esse e esse ângulo é congruente a esse. Fechou. Já tenho dois triângulos semelhantes. Está enxergando? CDE, CAB. São semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? Então, posso escrever aqui que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo CAB. Então, pelo caso ângulo-ângulo. Fechou. Então, agora, nós vamos pensar. Olha, não tenho nenhuma medida aqui desse triângulo, né? Mas lembra que você tem todas as medidas do outro. Se eles são semelhantes, eles têm uma razão de semelhança, né? Então, eu posso falar o seguinte, que esse triângulo menor, ele é proporcional a 5, 6 e 7. Então, eu posso escrevê-lo assim, olha, esse lado é homólogo a esse. Então, eu posso chamar aqui de 5K. Aqui eu posso chamar de 7K. E aqui eu posso chamar de 6K. Porque, por exemplo, se a razão de semelhança for 1/3, se eu fizer 5 vezes 1/3, 7 vezes 1/3, 6 vezes 1/3, eu encontro as medidas. Então, K é a razão de semelhança, né? Então, fica bem fácil de trabalhar assim. Todos entenderam? Então, agora vamos pensar o que sobrou do nosso trapézio, né? Esse pedacinho, então, aqui, olha, é o resto. É 5 menos 5K. Então, aqui fica 5 menos 5K. Aqui vai ser quanto, gente? Vai ser 6 menos 6K. E aqui é 7. Então, na hora de eu fazer o trapézio, que é o perímetro do trapézio, então, nós vamos escrever que 7K mais 5 menos 5K mais 6 menos 6K mais 7 é o perímetro que dá 16. Fechou? Ok? Bom, e agora a gente vai resolver isso aqui, beleza? Nós vamos ter aqui 7K menos K, 2K, com menos 6K, menos 4K, certo? 5 com 6, 11, com 7, 18, passa pra lá, menos 18, vai dar menos 2. O K, então, vai dar 2/4, que é meio, tá vendo? Então, a razão é meio, né? A razão de semelhança. Portanto, os lados do triângulo é 5 vezes meio, 6 vezes meio, 7 vezes meio. É metade, né? Como o exercício pediu a medida do lado DE, é só fazer o quê? 7 vezes K, 7 vezes meio, que vai dar 3,5. Então, a resposta é 3,5 centímetros. Fechou? Beleza? Anotem as dúvidas, qualquer coisa vocês me mandam. Agora, nós vamos fazer o exercício 2, né? Vira a página aí. Olha só. Então, no exercício 2, ele fala o seguinte: o engenheiro deseja realizar medições em um terreno com o formato de um quadrilátero. Ele sabe que a parte do terreno que faz frente com a rua 1 mede 35 metros. Então, vamos lá, gente. Onde que mede 35 metros? Aqui. Tá? E que ele quer saber quanto mede o lado oposto a esse, né? Então, ele quer saber aqui, ó, a medida de DE, tá? Essa medida aqui eu vou chamar de X, certo? Aí ele fala o seguinte: com muita destreza, ele conseguiu fazer algumas medições. A partir delas, concluiu. Vamos lá, ó, grifem. AD está para C, assim como AE está para B, que é igual a 5/7. Ah, entendemos. Beleza. Qual é o lado, então, que faz frente com a rua 2? Então, isso aqui que ele quer saber. Veja que essas duas ruas aqui não são paralelas, né? E ele nem falou que é paralelo. Então, não posso usar, né, que esse é igual a esse. Não posso usar o teorema fundamental, tá? A gente só sabe que o ângulo A é comum aos dois triângulos, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o triângulo maior, ABC, para vocês enxergarem separadamente, para despoluir a figura.
Aí é o seguinte, galera, como AD está para AC, olha bem, AD está para C, o que significa? Significa que o triângulo está virado, tá vendo a semelhança aqui, ó? Eu vou desenhá-lo pequenininho aqui, só que ele tá assim, ó, AED. Então, veja, ó, o lado AD está para o lado AC. Então, o lado AD está para o C. Tá vendo os lados homólogos? Certo? Então, esse ângulo é congruente a esse. Então, ele tá aqui assim, ó, esse ângulo. Deixa eu virar aqui, gente. Esse ângulo congruente a esse. Tá vendo? Tá viradinho. Logo, esse ângulo é congruente a esse, tá? Olha só. Então, AE está para B, ó. AE está para B. São os lados homólogos. Então, vamos montar isso. Olha só, o 35 é o BC, tá? O X é o DE, que eu quero saber, certo? E aí, agora, a gente vai usar essa relação. Então, a gente pode falar o quê? Que AD está para C, AD está para C, assim como X está para 35. Tá vendo? Fiz a semelhança. Aí, se você quiser aqui anotar, né, que eu não coloquei, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo AED. Tá? No caso aqui, o caso de semelhança, a gente não sabia os ângulos, mas a gente sabia a proporção dos lados. Então, esse caso é lado, 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 tá? Porque ele deu a relação entre os lados. Fechou? Bom, aí aqui, gente, então essa razão, olha só, é essa daqui que ele deu. Você vai trocar por quanto? Por 5/7. Assim como x está para 35, eu posso aqui, gente, ó, simplificar os denominadores. Na tabuada do 7, isso aqui vai dar 5. Multiplicando em cruz, eu tenho que x é 25 metros. Essa era a nossa resposta, letra D. Certo, gente? Entenderam? Toma cuidado com esse, né? Porque a gente tem que virar o triângulo, ok? Exercício 3. Olha só o exercício 3. Tá dando pra ver aí, gente? Tá, né? Peraí, deixa eu acertar aqui. Beleza. Então, ele fala assim: ao unirmos os pontos médios das diagonais de um trapézio, o segmento formado é chamado de mediana de Euler, né? Ou Euler, falando na brasileirado. Considere o trapézio ABCD abaixo, com AB valendo 10. Então, já coloca aqui, gente. AB vale 10. CD vale 6, tá? E MN são os pontos médios, isso é muito importante. Ponto médio desse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse, tá? São os pontos médios, ok? Veremos uma forma possível de calcular a mediana de Euler, tá? Para isso, então ele vai dar passo a passo para você encontrar esse pedacinho, que é a famosa mediana de Euler, né? Matemático aí que foi muito importante para várias áreas da geometria, da álgebra, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, qual é o segmento MN? Galera, se eu não me engano, eu já passei base média para vocês, tá? Não tô lembrando agora se eu já passei, mas tem uma vaga lembrança que eu já comentei sobre base média do trapézio, tá? Se eu não comentei, vamos relembrar. Se eu tenho um trapézio e aqui é um ponto médio e aqui é outro ponto médio, certo? Que é o que tá acontecendo. Esse cara aqui no meio, MN, é chamado de base média. Então, pra gente calcular a base média, tá? Basta eu somar as duas bases do trapézio, a base maior e a base menor, e dividir por 2. É a média, né? 16 dividido por 2, 8. Pronto, achei MN. Então, MN é chamado de base média. Anotem aí, tá? Na letra B, qual é a medida do segmento MP e QN? Bom, da mesma maneira
nós temos a base média do triângulo. Se você olhar aqui, ó, tá vendo esse triângulo? Tá? MP, olha bem, é base média do triângulo, porque está ligando nos pontos médios, tá? Então, ele também vai funcionar como base média, mas a base média no triângulo funciona como? Eu vou relembrar aqui para vocês, ó. Se aqui é 6, aqui é ponto médio, aqui é ponto médio, isso aqui é base média. Então, MP é base média, tá vendo? E no triângulo, a base média basta dividir a base do triângulo por 2. Então, basta fazer 6 dividido por 2, 3 centímetros. E observe que QN também é base média do triângulo DCB, que tem base 6. Então, por exemplo, aqui, posso falar que QN já é 6 dividido por 2 também, 3 centímetros. Fechou? Agora, na letra C, ele pede finalmente a mediana de Euler. Então, vamos lá? A mediana é essa parte rosinha, basta fazer quem? Tudo, que é o MN, menos MP, menos QN. Pronto, então eu tenho que é 8, menos 3, vai dar 2 centímetros. Certo, gente? Beleza? Então, depois vocês anotem tudo na apostila, bonitinho, né? Pra gente ter o controle, ok? Pessoal, o exercício 4 nós não iremos fazer agora, porque ele fala de baricentro, e nós vamos ter uma aula só de baricentro. Então, não é o foco da aula agora, tá? Então, depois eu vou falar de baricentro, incentro, circuncentro, e aí a gente volta a fazer esse exercício. Então, a nossa última questão é a da VUNESP, a 5 da VUNESP, uma questão que caiu na segunda fase da UNESP, tá? Então, ela fala o seguinte: em um plano horizontal encontram-se representados uma circunferência e as cordas AC e BD. O que é corda mesmo? A corda é um segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Então, AC é uma corda, BD é uma corda. Nas condições apresentadas, qual é o valor de x? Pessoal, eu passei para vocês potência de ponto, lembra? Quando tinha a potência de ponto, o que você poderia fazer? Bom, bastava, deixa eu dar uma relembrada aqui, ó. Você lembrar, aqui era o P, então eram duas cordas. Eu já coloquei que era PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, você já poderia usar essa formulinha. 2x vezes x mais 3, né? Beleza. Como a matéria é semelhança de triângulos, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, o porquê dessa fórmula. Se você fechar aqui, ó, então é outra maneira, gente. Faz conta que você esqueceu a fórmula, tá? Você percebeu que formamos dois triângulos? Esse ângulo é OPV a esse. Então, eles são congruentes, tá? Esse ângulo, ele enxerga esse arco, tá vendo, DC? E o ângulo B também enxerga o arco DC. Então, esses dois ângulos, eles têm a mesma medida, porque eles enxergam o mesmo arco. Assim como esse ângulo enxerga o arco AB, e esse ângulo também enxerga o arco AB. Então, eles também têm a mesma medida. Pronto, achei dois triângulos semelhantes, tá? Então, aqui, se a gente chamar, né, aqui ele deu ponto E, eu tenho que o triângulo AED é semelhante ao triângulo BEC, pelo caso ângulo. Fechou? Então, vamos lá? Vamos comparar os lados homólogos? 2x está para x. Assim como 3x menos 1 está para x mais 3. Posso cortar aqui, ó, dividir o x com o x? Pode, porque no caso aqui, o x não pode ser zero mesmo, né? Porque o x é medida. Então, como o x não é zero, eu posso já simplificar. Então, vai ficar aqui 3x menos 1, se eu multiplicar em cruz, é igual a 2x mais 6. Passo subtraindo, passo 1 somando, eu tenho que x vale 7. Essa é a medida do x. Tá? Beleza, gente, então essa questão caiu numa segunda fase da UNESP.
né? Uma questão aí que, se você lembrasse, ficava uma questão bem tranquila, ok? E é isso, tá? Vocês têm as orientações de estudo, a tarefa mínima, complementar, espero que vocês façam. Anotem as dúvidas e tudo que falar sobre Baricentro, aguarde que nós teremos uma aula sobre isso, tudo bem? Pessoal, então ficamos por aqui. Estou com muitas saudades de vocês, espero que tudo isso acabe logo e possamos nos encontrar em breve, beleza? Beijos e bons estudos. Até mais!